Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver uma questão referente a um assunto que muitos de vocês aí em casa têm uma certa dificuldade. Porém, este assunto ele tem uma grande relevância em todos os vestibulares que vocês vão realizar, seja o vestibular referente ao Enem, seja o SSA1 e o SSA2. Bem, esse assunto é o cálculo estequiométrico. O que é o cálculo estequiométrico? Nada mais nada menos que uma análise quantitativa de uma reação química. Como assim, Maicon? Uma análise quantitativa de uma reação química. O cálculo estequiométrico serve para saber a quantidade de reagente que vai ser utilizada numa reação ou a quantidade de produto que vai ser formada numa reação, tal como prever o seu rendimento e também calcular as purezas dos reagentes presentes nestas reações. Para hoje, a gente vai resolver uma questão da lista que eu disponibilizei para vocês no Instagram. Tá lá no link da bio, só clicar lá e a lista referente ao cálculo estequiométrico. A resolução hoje vai ser da primeira questão. Vamos para a leitura. Muita gente, além de ter dificuldade de resolver o cálculo estequiométrico, nem sabe por onde começar, nem sabe resolver, ou melhor, nem sabe ter aquela interpretação inicial da questão. Então vamos para o passo a passo e tentar resolver da melhor maneira possível essa questão. Primeira questão. A gasolina é um combustível constituído de uma mistura de diversos hidrocarbonetos, que em média pode ser representada pelo octano C8H18, e eu já representei aqui para vocês. Abaixo é apresentada a equação química do processo de queima da gasolina no motor de um veículo, que é esta equação que eu também já coloquei aqui no quadro, antecipei para vocês. A massa aproximada de dióxido de carbono, ele quer saber a massa de CO2 produzida. A massa de CO2 produzida na queima de 114 kg de gasolina. Ele deu a massa da gasolina, que é o octano, né? Que a massa é 114 kg. Aí ele fala o seguinte: admitindo reação completa, isto é, 100% de rendimento, e a gasolina como octano está expressa no item. E ele ainda forneceu alguns dados. Massa molar do octano, que é 114 gramas por mol, e ainda deu a massa molar do CO2. Vê só, pessoal, como é que a gente começa resolvendo essa questão? Primeiramente, a gente tem que analisar para ver se a equação química está devidamente balanceada. Isto é, a quantidade de espécies nos reagentes tem que ser igual à quantidade de espécies nos produtos. E a equação, ela já está devidamente balanceada. Depois de balanceada, qual é o próximo objetivo? A gente encontrar número de mols de onde dá para tirar, de onde a gente pode incluir, ou melhor, conseguir alguma informação. Vamos relembrar da relação importante? Número de mol é a massa sobre a massa molar. Massa molar geralmente não é o problema da questão, porque ele te fornece como calcular, ou ele já te fornece a massa molar pronta. E tem lá nos dados da questão. A massa molar do octano é 114 gramas por mol. Ele já forneceu a massa molar do octano. Massa molar, 114 gramas por mol. E ele forneceu a massa molar do CO2, que é de 44 gramas por mol. Vê só, pessoal, mais uma vez. A gente vai ver se a equação está devidamente balanceada. Ela está balanceada. O próximo passo é encontrar número de mols de onde dá para tirar. E qual é a informação que a gente tem que podemos obter o número de mols? Aqui, olha, pela massa do octano. Ele deu a massa, que é de 114 gramas por mol, e ele forneceu a massa molar. Com a massa e com a massa molar, nós podemos encontrar o número de mols. Só que vocês vão ter que ter um cuidado. Por quê? A massa fornecida lá na massa molar está em gramas por mol. A massa dada do octano está em quilogramas. Para passar de quilogramas para gramas, nós devemos multiplicar por 1000.
Então, 114 quilogramas equivale a 114 mil, que é a mesma coisa que 10 à terceira, gramas. Só convertir a massa de quilogramas para gramas. Agora, com tudo na mesma unidade, a gente pode continuar e realizar o nosso cálculo. Vê só, pessoal, a gente pode utilizar a fórmula, número de mol é massa sobre massa molar, mas também podemos utilizar a regra de 3, que fica muito mais simples. Como assim, Michael, regra de 3? 114 gramas de octano está em 1 mol. Então, 114 gramas de C8H18 está em 1 mol. Ou podemos dizer que 1 mol de octano tem uma massa de 114 gramas. Mas qual foi a massa fornecida? A massa fornecida foi de 114 mil gramas. Então, 114 mil, vou colocar 10 à terceira, gramas de C8H18, que é o octano, vai me fornecer uma massa X. Quando a gente tem a situação, nós realizamos meio pelos extremos. Então, vai ficar X vezes 114 é igual a 1 vezes 114 vezes 10 à terceira. Grama com grama corta, vai restar a unidade de mol. Então, esse 114 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, o X vai ficar 114 vezes 10 à terceira dividido por 114. Opa, 114 com 114 vai cortar. Então, o X vai dar 10 à terceira ou 1000 mols de octano. Acabou, Michael? Não. Ele pediu o que para vocês, pessoal? Ele pediu a massa de CO2 produzida. E agora vai entrar a importância da gente saber o balanceamento da equação. Porque pelo balanceamento, a gente tendo a espécie, ou melhor, o número de mols de uma das espécies, a gente encontra o número de mols de qualquer outra espécie presente na reação. Então vamos pensar o seguinte. Se ele está me dando informação do octano e está pedindo a massa de CO2, eu vou ter que encontrar o número de mols do CO2. Porque com o número de mol e com a massa molar, eu estou apto para encontrar a massa. Vê só, pense da seguinte maneira. 2 mols de octano está formando quantos mols de CO2? Que é o dióxido de carbono? 16 mols. Mais uma vez, 2 mols de octano está formando 16 mols de dióxido de carbono. Então, vou colocar aqui para vocês, olha, 2 mols de C8H18, que é o octano, está formando 16 mols de CO2. Pessoal, mas é apenas 2 mols de C8H18 que a gente tem? Não, a gente tem 1000 mols de octano. Então, vou colocar aqui 1000 mols vai ter de C8H18, vai ter X mols, ou vai produzir X mols de CO2. Mais uma vez, a gente vai fazer meio pelos extremos. 2 vezes X. Ainda vou simplificar, pessoal. Mais fácil para vocês. Simplificando 2 e 16 por 2, aqui vai dar 1. E 16 dividido por 2 vai dar 8. E aí, vou realizar o meio pelos extremos. X vezes 1 é igual a 8 vezes 1000. 8 vezes 1000. Então, X vai ser igual a 8.000 mols de CO2. Pessoal, com o número de mols do CO2, que é o dióxido de carbono, e com a sua massa molar, a gente está apto para encontrar a sua massa. Então, vê só. Qual é a massa molar do CO2? 1 mol de CO2 possui uma massa de 44 gramas. Mas, pessoal, a gente só tem 1 mol de CO2? Não. Temos quantos mols? 8.000. Então, 8.000 mols de CO2 vai ter uma massa que eu vou chamar aqui de Y.
Vou realizar meio pelos extremos. Y vezes 1 vai ser igual a 44 vezes 8.000. Y vezes 1 vai ser Y. 44 vezes 8.000 vai dar 300, ou melhor, 44 vezes 8, a gente pode fazer aqui do lado. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 8, 32 com 3, 352. Então, vai ficar 352 e vou repetir os 3 zeros. 1, 2, 3. 352.000 gramas de CO2 produzido. Só que na resposta aparece em quilograma. Vê só, no início da questão a gente transformou de quilograma para grama. Multiplicamos por 1000. Se eu quero fazer o processo inverso, isto é, transformar de grama para quilograma, eu devo fazer o processo contrário. Se eu multipliquei, o processo inverso da multiplicação é a divisão. Então, vou dividir por 1000. Dividindo por 1000, vão dar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, Y vai ser igual a 352 quilogramas. Essa é a dica de hoje em relação ao cálculo estequiométrico. Vejo vocês na próxima. Pessoal, um beijo e até mais.